Olá amigos, estamos de volta, hoje com um pouco de gripe, aí a voz não está tão boa, né? Mas vamos dar prosseguimento então à nossa série Mais Gestão, para nós terminarmos então o requisito dos processos do DIC, dando continuidade então nessa nosso terceiro vídeo em relação aos processos para atendimento do DIC. Bom, dando continuidade, então agora a gente vai falar um pouquinho da questão do transporte, preservação e conservação da amostra, né? A primeira questão aqui importante que o laboratório deve ter, obviamente, é o seu documento, né, de controle sobre o transporte de material. Nesse documento, então, vai estar demonstrado, né, quais são os requisitos de transporte, especialmente a questão das temperaturas, né? As caixas de transporte, como a gente já falou, elas devem ser adequadas, né, a cada tipo de transporte, ter a questão da temperatura registrada na saída e na chegada, né, do laboratório, na área de triagem, né, ou onde for dentro do laboratório. Então, essa caixa, obviamente, se ela não tiver um termômetro, né, a gente pode usar um termômetro avulso, desde que esse termômetro esteja calibrado, né, e a gente conheça a incerteza da medição desse termômetro. Então, a caixa ela também deve estar identificada, né, com a identificação universal da ONU e com os dados do laboratório e do responsável técnico. Para esse transporte, é muito importante também estar definido no documento de transporte, né, a questão dos prazos de transporte, a questão das condições de armazenamento, o tempo de guarda das amostras, né, quando o laboratório preserva as amostras para futuras repetições, e todos os registros, né, necessários, bem como as questões básicas aí de biossegurança, né, para o transportador, para o ambiente e para as pessoas envolvidas no processo. Nunca esquecendo, né, que todo o transporte, quando ele for circular as amostras em rodovias estaduais ou federais, é preciso que nós tenhamos, né, o documento de transporte dizendo então o que nós estamos transportando, a quantidade que está sendo transportada, de onde para onde. Então esse documento é um requisito, né, legal necessário determinado lá pela RDC 20. Então é bem importante que nós fiquemos atentos a essas questões básicas para o transporte do material biológico. Quanto à questão dos exames, né, da área analítica, ou de qualquer área analítica do laboratório, então deve ser, obviamente, né, deve ter todas as instruções escritas, aprovadas, atualizadas e disponíveis para uso em todas as áreas, de acordo com a legislação e os analitos a serem utilizados. Lembrando, né, a vocês que toda essa documentação ela pode ser substituída, né, pelas bulas dos kits que vocês utilizam. Então basta que vocês tenham um bulário para cada analito, né, que vocês vão realizar. Este bulário esteja aprovado, né, pelo responsável técnico, datado e assinado, e que haja um controle, no mínimo anual, sobre esse bulário, ou toda vez que entre uma bula nova, né, a bula antiga seja substituída e guardada, né, por no mínimo 5 anos. Então, não necessariamente você precisa ter aí inúmeras instruções de trabalho, inúmeros procedimentos, você pode substituir tudo isso, então, pelo bulário, né? Alertando que se você for descrever qualquer documento, né, do processo analítico, né, qualquer instrução ou procedimento, você não deve esquecer, né, que nesse documento, então, você tem que descrever os requisitos de controle de qualidade daquele analito, os limites de risco, os valores críticos ou de alerta, né, e quando os exames precisam, então, ser, a partir de um resultado crítico, né, que você precisa, então, repassar esse resultado para o médico ou para o responsável pelo seu paciente, e todas essas informações devem ficar registradas, né? Então é bem importante em relação à questão das análises em qualquer área analítica. Em relação aqui também aos processos, a questão dos laboratórios de apoio, né? Lembrando que deve haver uma documentação mínima de cada laboratório de apoio,
como o contrato de prestação de serviço com este laboratório, os seus documentos legais, né, como o certificado de regularidade do laboratório, o alvará sanitário. Tá? Então tem que ter essa documentação de todos os laboratórios de apoio. Além de ser estabelecidos critérios, né, de avaliação desses laboratórios de apoio. Então, assim, todos os nossos laboratórios de referência, nós temos que ter a documentação, os contratos, né, que devem ser revisados uma vez por ano, e também devemos estabelecer, então, critérios de seleção e monitoramento desses prestadores de serviço. Ou seja, a sua avaliação, né, alguma forma de avaliar o desempenho desses laboratórios de apoio que nos fornecem, né, os serviços de apoio que nós precisamos. Obviamente, também, né, usar a documentação externa desse laboratório relativa aos requisitos, né, de como o material biológico deve ser transportado até esse material de apoio, né, com todas as identificações necessárias, os dados do paciente. Bom, tudo isso a gente deve ter, então, essas orientações escritas e disponíveis, seja o documento do próprio laboratório, ou até mesmo um documento interno, né, que o laboratório tenha estabelecido com as regras de envio desse material biológico para os laboratórios de apoio que ele utiliza. Tá? Toda essa documentação relativa aos laboratórios de apoio, bem como os laudos dos laboratórios de apoio, eles devem ser guardados, obviamente, por 5 anos, né? E para que a gente possa, então, assegurar a rastreabilidade das informações, que é um requisito exigido, né, também em relação aos laboratórios de apoio que venhamos a utilizar dentro do nosso laboratório. Também temos aqui na questão dos processos a questão do laudo laboratorial, né? O laudo ele tem algumas exigências muito importantes, e muito importante que fique definido, né, em um documento da gestão a questão da remissão e retificação de laudos, né? Então, quando houver a necessidade de remitir ou retificar um laudo, essas rotinas elas têm que estar descritas, né? Como é que são feitas essas remissões e retificações para que a gente possa ter a rastreabilidade da informação. Também aqui não esquecendo, né, que o laudo primário, né, o primeiro laudo emitido, apesar de ter sido remitido ou retificado, ele nunca deve ser excluído do sistema, né? Ele deve ser mantido por no mínimo 5 anos, né, conforme determina a legislação. Esses laudos, obviamente, todos nós sabemos, né, ele deve ser assinado, né, pelo profissional técnico de nível superior, legalmente habilitado pelo laboratório, né, com a conferência aí dos dados, né, das referências analíticas necessárias, contendo todas as informações referidas àquela análise. Bem como, né, o laudo também ele tem que conter, no mínimo, né, os dados do laboratório, um contato, preferencialmente um contato com endereço e telefone, tá? Só o e-mail não basta, é preciso ter endereço e telefone. Deve constar também no laudo o número da inscrição do profissional no seu respectivo conselho, bem como, né, a questão aí da licença de funcionamento expedida pela autoridade sanitária do laboratório. Então são algumas informações importantes que devem constar no laudo e que às vezes, né, a gente encontra laudos aí que não tem principalmente esse dado, né, de contato do paciente com o laboratório. Então é muito importante a identificação do laboratório com o seu nome, seu endereço e seu telefone de contato, para que numa necessidade, né, o paciente ou o cliente possa contatar com o laboratório e tirar eventuais dúvidas, né, que ele ainda tenha em relação ao exame realizado. Todos, né, esses registros que nós produzimos, né, ao longo das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, todos eles geram registros, né? Então esses registros também eles têm que ter um cuidado específico em relação principalmente aos tempos de retenção, né?
esclarecendo aqui que todos os registros analíticos do laboratório, eles têm que ter um mínimo de 5 anos de retenção. Todos os registros relativos aos colaboradores do laboratório, eles devem ser guardados por tempo indeterminado. Todos os registros da qualidade, né? Qualidade, quando eu falo qualidade, aqui eu falo a questão da gestão, eles devem ser guardados por no mínimo 2 anos, né? O ano vigente e o ano anterior. E assim a gente vai determinando, então, na nossa lista mestra de documentos, né, quais são os controles que nós vamos ter de cada um dos registros produzidos pelo laboratório. Lembrando, né, que, em média, um laboratório ele produz, em termos de 70 a 110 tipos de registros diferentes, e todos esses registros, então, devem ter o controle na nossa lista mestra de registros, ok? Então, assim, para nós finalizarmos a questão dos processos do DIC, era isso que eu queria passar para vocês, assim, essas informações breves, né? E convidá-los, aqueles todos que desejarem ter um conhecimento mais aprofundado, a conhecerem, obviamente, participarem do nosso treinamento em EAD, né? Para que vocês conheçam, então, melhores práticas em relação ao DIC e possam ter acesso a alguns documentos e registros que nós disponibilizamos aos nossos alunos quando solicitados. Em relação aos processos, esse foi o nosso terceiro vídeo da nossa série Mais Gestão. Agradecemos a atenção de vocês e nos vemos, né, semana que vem, um próximo vídeo, espero que já com a voz melhor em relação a essa gripe que me abateu. Então nós falamos então da questão da documentação, né, do requisito de documentação do DIC, que a gente já vem falando aí ao longo, né, de todos os nossos vídeos, mas que nós teremos um vídeo exclusivo para que a gente possa falar então da documentação. Então, um grande abraço a todos. Qualquer necessidade que vocês tenham, por favor, podem nos acionar pelo nosso WhatsApp 55991337575. Nós teremos a imensa satisfação em ajudar a esclarecer qualquer dúvida. Ou através do nosso e-mail, Luiz com S, né? Então, luiz@lcrassessoria.com.br. Grande abraço a todos, espero nos vermos na próxima semana, então, com mais um vídeo da nossa série Mais Gestão, falando sobre a documentação requerida para o DIC. Grande abraço e até a próxima semana.